E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro. Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro, né? E no vídeo de hoje eu venho trazer a resenha de Pinóquio, um filme dirigido pelo Robert Zemeckis que foi lançado quinta-feira no catálogo do Disney Plus. Bom, Pinóquio ele é um remake em live action da animação de mesmo nome, lançada pela Disney em 1940. E ela foi lançada originalmente para o Disney Plus, como eu disse anteriormente, né? Ela é baseada no livro de mesmo nome, né? Nas Aventuras de Pinóquio, escrito pelo Carlo Collodi, né? Que é um autor italiano. E o filme conta a história de Pinóquio. Ele é um boneco de madeira que acaba ganhando vida após um carpinteiro chamado Geppetto fazer um desejo a uma estrela. E aí o Pinóquio fica vivo, mas ele não é completamente humano. Então ele embarca numa jornada com um grilo falante como consciência para realmente se tornar um garoto de verdade. Eu acho que essa é a primeira vez que eu faço uma resenha em vídeo nesse blog que eu tenho expectativas realmente baixas para ver um filme. E eu tinha expectativas particularmente baixas para ver Pinóquio, especialmente por duas razões em particular. A primeira é a insistência da Disney em continuar fazendo remakes e versões live action de animações que ainda claramente funcionam por conta própria. São raras, muito raras as exceções onde realmente algo de novo é adicionado nas tramas dessas narrativas, né? no andamento dessas narrativas. Como dá pra ver aí no remake do Mowgli, de 2016, no remake de Cinderela, de 2015... no remake de Meu Amigo Dragão, que já foi um filme live action nos anos 70 e foi repaginado aí em 2016, e A Bela e a Fera, de 2017. Para mim, essas são as únicas exceções onde as adaptações não são excessivamente fiéis aos originais, como a gente viu aí em vários remakes que lançaram recentemente, como O Rei Leão e Aladdin, né? Então, essa é uma das razões por quais as minhas expectativas estavam bem baixas. E a outra é a direção do Robert Zemeckis, porque mesmo que ele tenha dirigido filmes fantásticos, icônicos no passado, como Uma Cilada para Roger Rabbit, a trilogia De Volta para o Futuro, Forrest Gump, né, que acabou ganhando o Oscar de melhor filme, ele tem dirigido filmes bem medianos de alguns tempos para cá, com destaque aí para o remake de Convenção das Bruxas, da HBO Max, que foi absolutamente massacrado pela crítica, e Bem-vindo a Marwen, de 2018, que eu senti que o potencial máximo da história não foi alcançado no resultado final, né, do filme. Para mim, é algo que foi promissor, mas que poderia ter sido bem melhor. Mas, porém, o trailer desse remake do Pinóquio, ele conseguiu manter a minha atenção, manter a minha vontade de ver esse filme, porque eu vi a animação de 1940 bem recentemente e eu realmente queria ver como é que eles traduziram isso para o live action, né? Então, o trailer, basicamente por causa do visual, ele conseguiu manter a minha atenção e a minha vontade para ver esse filme. Mas, mesmo assim, esse remake ele consegue repetir a mesma fórmula que a Disney vem usando, né, nesses remakes mais recentes que ela vem fazendo. Ou seja, é uma veiculação da mesma história, com pouquíssimas novidades e modificações que eu acho desnecessárias no roteiro. E isso nos faz pensar se esse remake foi realmente necessário, sabe? Porque é claramente visível que a animação ainda funciona por conta própria. Mas vamos falar do roteiro. O roteiro ele foi coescrito pelo Robert Zemeckis e pelo Chris Weitz, que, para quem não sabe, o Chris Weitz ele foi responsável por escrever e dirigir A Bússola de Ouro, que era para ser o primeiro filme de uma franquia, mas que por complicações ali com o estúdio e com a Igreja Católica, né, não foi possível de fazer isso. E o roteiro do Zemeckis e do Weitz, ele segue exatamente o mesmo percurso da animação de 1940, e tem gente que pode enxergar isso como um ponto bom ou como um ponto ruim, porque pelo lado bom, é muito fiel à história da animação de 1940, e pelo lado ruim, é a mesma história, não tem nada de novo. Então, tipo assim,
fica nessa balança, né? Porque é impossível definir se isso é bom ou ruim, né? Porque tem dois lados da história. Mas eu vejo isso como um lado bom, para falar a verdade. E as novidades em si no roteiro, elas não interferem no andamento da trama, mas elas são muito bem-vindas. Tipo, um destaque que eu achei bem legal foi a humanização, né? O aprofundamento na humanização do Gepeto. Porque no original, se eu não me engano, ele não tinha uma razão em particular para construir o Pinóquio. Já no remake, eles arrumam algumas maneiras de mexer com o emocional do espectador para realmente justificar a relação cativante que ele tem com o Pinóquio ao longo da trama. Eu não vou dar spoilers aqui, mas é algo que também vai ser repetido na adaptação em animação stop motion que vai lançar na Netflix no final do ano do Pinóquio, né? Dirigida pelo Guilherme Del Toro, que é literalmente meu filme mais esperado do ano. E foi uma coisa que eu realmente gostei. E tem uma nova personagem humana que não tinha na animação original, que eu acho que adicionou uma parte muito boa à narrativa desse remake. Porque ela tem uma química muito agradável com o Pinóquio, e eu gostei muito de ver os dois juntos em tela, né? Mas infelizmente esses são os únicos pontos positivos que eu posso achar no roteiro desse remake, especialmente porque a animação original ainda funciona muito bem por conta própria. E como também é o caso de várias animações que têm ganhado remakes pelo Disney, como o Rei Leão, né, e Aladdin, cujas versões live action foram bem mal recebidas pela crítica. E a animação, e aí eu quero fazer um desabafo aqui. A animação de 1940 do Pinóquio foi um marco revolucionário na história do cinema. Ele literalmente inovou na maneira de retratar movimento, na maneira de retratar fenômenos da natureza, na maneira de retratar efeitos visuais em técnicas de animação para a época. Foi algo que foi muito à frente de seu tempo e ainda é claramente capaz de encantar gerações até o dia de hoje, especialmente por causa da história atemporal que ele tem sobre moralidade, sobre como realmente é ser humano. E esse remake, por outro lado, acaba encantando nos aspectos técnicos, a gente vai falar deles depois, mas ele peca gravemente na narrativa, porque ele não possui nenhuma reviravolta que justifique a produção desse remake, né? A mesma história. Tipo, pra que contar a mesma história em uma versão live action se ainda funciona claramente na versão original e ainda de forma melhor? É isso que eu fico me perguntando, sabe? E como se isso não fosse o bastante, o remake faz a decisão muito errada de mudar completamente a moral da história. Porque ao invés deles usarem o personagem título como um estudo da moralidade humana, como um estudo de ter boas influências que vão te guiar para um caminho certo na vida, eles acabam trocando isso por uma mensagem bem rasa sobre aceitar as diferenças do outro, sobre aceitar quem você é. Claro, é uma mensagem boa de ouvir, mas é uma mensagem que já foi feita em vários filmes e de forma bem melhor. E isso acaba por até suavizar o caráter sombrio da história original, tanto do Carlo Collodi quanto da animação de 1940, porque dentro do contexto, né, da animação de 1940, os aspectos mais problemáticos, digamos assim, eles têm sentido, porque não sei se vocês já viram a animação de 1940, mas na sequência da Ilha dos Prazeres, né, onde as crianças realmente se deleitam, né, se entregam aos seus prazeres, tem partes onde elas fumam e bebem livremente, elas ficam literalmente bêbadas e chapadas, né, no caso. E isso faz sentido. Isso pode ser meio que problemático para os dias de hoje, mas isso faz sentido no contexto da animação de 1940, porque do que adianta você passar uma mensagem sobre moralidade se essa moralidade não é mostrada no aspecto ruim mais extremo dela? Porque, convenhamos, né? Substituir essas partes por comer doces incessantemente e se entupir de refrigerante não tem o mesmo efeito. Então, foi uma coisa que eu realmente não gostei e que eu acredito que eles poderiam ter mantido
para pelo menos reter um pouco do encanto que a animação que a animação teve e ainda tem, né? Mas infelizmente eles não fizeram isso. E levando em conta a história original do Carlo Collodi e a própria animação de 1940, os Zemeckis e o Waits eles acabaram perdendo várias oportunidades de fazer uma versão mais sombria da história desse personagem extremamente icônico. E aqui eu quero dar destaque para duas adaptações que são versões mais sombrias dessa história. Uma delas é a versão de 2019, live action, italiana, dirigida pelo Matteo Garrone. Inclusive tem o Roberto Benigni, né, de A Vida é Bela, como Geppetto. Eu gostei muito dessa versão, para mim é tudo que essa versão da Disney deveria ter sido. E a outra é a vindoura adaptação em animação stop motion, que vai estrear em dezembro na Netflix, dirigida pelo Guillermo del Toro, que literalmente vai colocar essa história do Pinóquio em uma ambientação bem inusitada, só que combina perfeitamente com o contexto que o Del Toro quer usar, que é a Itália de Mussolini, a Itália fascista. Isso foi algo que tipo assim, me pegou muito de surpresa, que eu fiquei imediatamente curioso para ver, tanto que é o filme que eu estou mais esperando para ver esse ano inteiro. E eu realmente quero ver como essa adaptação do Pinóquio, né, como esse remake vai ficar em comparação com essa adaptação do Del Toro. Eu sempre fiz essa brincadeira com meu pai, falando que esse remake do Pinóquio, né, esse remake da Disney, vai ser a segunda melhor versão do Pinóquio que vai lançar em 2022. Aí, vamos esperar para ver se eu tô certo, né? Se Deus quiser, eu voltar. No elenco, a gente tem algumas performances muito boas e outras não tão boas assim. Mas vamos por partes, né? O Geppetto do Tom Hanks, eu achei ele muito bom, porque o Tom Hanks, pra mim, ele arrasa em qualquer papel. Ele pega um papel raso e transforma, tipo, na performance da vida dele. É tipo o que a Emma Thompson sempre faz. Mas mesmo assim, o sotaque dele, o sotaque italiano dele, ele pode ser às vezes engraçado, sem querer ser engraçado, sabe? Isso não é tão bom assim. Os vilões do Giuseppe Battiston e do Luke Evans, pra mim, né, que interpretam, né, o Stromboli e o Cocheiro, né, eles não conseguem reter a mesma ameaça e a mesma maldade que que os personagens deles têm na animação original, né? Pra mim foi algo que eles falharam em fazer. A Kiane Lamaya, que pra mim é a personagem nova, né? A personagem nova que eu mencionei. Ela interpreta uma titereira, né? Que é uma manipuladora de marionetes, que ela tem uma química muito boa com o Pinóquio. Pra mim, tipo assim, o filme, né? Pra ser um pouco mais diferente, podia ter concentrado um pouco mais no ponto de vista dela, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas na minha opinião, esse remake deixou pontas soltas bem visíveis para continuar essa história pelo ponto de vista dela. E eu realmente espero que essa versão da história aconteça, porque aí realmente vai ser algo de novo, vai ser algo que não foi explorado. Então eu ficaria bem, tipo assim, feliz se a Kiane Lamaya ganhasse um spin-off, né? Focado no percurso que ela vai fazer depois que o Pinóquio acabou, né? Então, é uma coisa que eu espero que aconteça no futuro. E tem um notável desperdício do talento inestimável da Cynthia Erivo como a Fada Azul. Quando o trailer desse remake lançou, a internet inteira virou um estardalhaço, porque a Fada Azul é negra, a Fada Azul não era negra no original. Gente, é uma fada. Tipo, só pelo fato dela ser uma fada, ela não existe. Então, a etnia dela não deveria importar. E mesmo assim, a etnia dela não faz diferença nenhuma na trama. Tipo, é algo que as pessoas estão reclamando por besteira mesmo. Porque é uma coisa, tipo, bem pequena, sabe? É uma diversidade que, inclusive, eu apoio. Porque é uma coisa que não era tão presente na animação de 1940, mas é presente nos dias atuais e por isso precisa ser reconhecido. Mas é uma coisa que as pessoas estão reclamando por besteira, sabe? E elas vão se sentir mais burras ainda porque a Fada Azul só aparece em uma cena. Tipo, uma cena. E a Cynthia Erivo é literalmente uma atriz indicada ao Oscar, vencedora do Tony, que é o Oscar do teatro.
é uma atriz que vai fazer a Bruxa Má do Oeste na adaptação de Wicked, né, que é o musical do Mágico de Oz, que tem um dos solos mais difíceis da Broadway, e o remake desperdiça ela em uma cena só. E isso foi uma coisa que eu me decepcionei bastante. Nas vozes, a gente tem, encabeçando aí, né, o Benjamin Evan Ainsworth como Pinóquio. Para quem não conhece o Benjamin Evan Ainsworth, ele protagonizou como uma das crianças de A Maldição da Mansão Bly, que é uma minissérie de terror na Netflix. Ele faz um ótimo trabalho lá. E ele faz uma pequena aparição no primeiro episódio de Sandman como o filho do Roderick Burgess, né? A versão jovem do filho do Roderick Burgess. E eu fico bem feliz por ele ter conseguido esse papel, porque ele é um ator bem talentoso. E eu fiquei impressionado com o quanto a voz dele é similar à do Dick Jones, que foi quem fez a voz do Pinóquio na animação de 1940. Eu vi Pinóquio, a animação, né, legendada em inglês, e a voz dele é praticamente a mesma. Eu fiquei impressionado. Ele consegue refletir a mesma ingenuidade, a mesma inocência, a mesma curiosidade que o Dick Jones teve na performance original do Pinóquio. Eu achei isso maravilhoso. E também a gente tem o mesmo pode ser dito pelo Joseph Gordon-Levitt como o grilo falante, né? Ele consegue repetir, né? Replicar o mesmo caráter mais descontraído, o mesmo caráter tipo assim, malandro do grilo falante no original, né? Que foi interpretado pelo Cliff Edwards. E ele funciona perfeitamente aqui também como alívio cômico, o que é muito bom. Cada cena com o João Honesto e o Gideão, né, que conhecidos no conto original como a Raposa e o Gato, pra mim são uma pérola. Tipo, cada cena que eles aparecem é muito engraçada. Especialmente pelo compromisso que o Keegan-Michael Key, né, que é um comediante hilário americano, pelo compromisso que ele tem como a Raposa, né? Eu gostei muito da performance dele. E por fim a gente tem a Lorraine Bracco como uma personagem nova também. Ela interpreta uma gaivota. Cuja função é tipo meramente expositiva, sabe? Ela não faz nenhuma diferença no andamento da trama. Ela só tá lá pra, tipo assim, atualizar os personagens com acontecimentos com os quais eles não estão cientes, sabe? Tipo, e pra mim também foi meio que um desperdício do talento inegável da Lorraine Bracco, que aí ela interpretou a Doutora Melfi, né, na Família Soprano. Ela é uma atriz fantástica e o pessoal acabou meio que desperdiçando ela num papel meramente expositivo, né? Mas vida que segue. Nos aspectos técnicos, a gente tem provavelmente alguns dos maiores destaques de Pinóquio. O visual, para mim, foi a parte mais atrativa do filme, a parte mais positiva, especialmente porque a direção de arte investe em uma aparência bem vistosa e atraente, com o uso de várias cores vibrantes. E eu gostei muito desse uso de cores. Para mim, até merecia ser exibido no cinema. Eu não sei como é que a Disney calcula quais filmes vão para o cinema e vão para o Disney Plus, mas para mim eles perderam uma oportunidade gigantesca de colocar esse filme no cinema, porque eu pagaria para ver, porque inclusive isso foi uma coisa que ficou visível no trailer e me motivou a ver o filme. Então para mim eles deviam ter exibido esse filme no cinema. Para mim foi uma oportunidade perdida imensa deles. E eu amei como a Disney aprendeu com o remake do Rei Leão e realmente fez uma caracterização que é mais fiel à animação, né? Porque no Rei Leão os animais ficaram completamente sem expressão. Eles não tinham nenhuma expressão, era algo realmente fotorrealista. Mas aqui a Disney conseguiu misturar muito bem o realismo da madeira do Pinóquio com as expressões faciais que ele tinha na animação original. Para mim foi algo bem vivo, né? Bem, tipo assim, bem com personalidade. E eu gostei bastante disso. E tem certas sequências onde eu consegui sentir o mesmo encanto que eu senti ao assistir a animação de 1940. E quase 100% disso foi por causa do visual. Inclusive tem uma cena onde tem vários easter eggs da Disney. E só vou dar uma dica para vocês. Prestem atenção nos relógios do Gepeto, porque tem vários easter eggs da Disney dentro desses relógios, e é uma coisa bem divertida. É uma coisa bem divertida de perceber. E, por fim, os efeitos visuais eles são muito bem feitos. Em especial,
nas expressões faciais, né, dos personagens não humanos, como Pinóquio, o Grilo Falante, o Fígaro, que é o gato do Gepeto, a Cleo, que é a peixinha do Gepeto, a Raposa e o Gato. Eles são muito expressivos e eu gostei bastante disso, né, porque foi uma coisa que no Rei Leão eles pecaram, né? Mas mesmo assim, tem algumas partes nesse filme em que dá para notar que tem uma overdose de efeitos visuais em computação gráfica na tela. Isso às vezes me irritou um pouco, mas felizmente o encanto ganhou. Então, resumindo, mesmo que tenha um visual vistoso e um elenco muito talentoso na frente da câmera, essa versão do Pinóquio repete a mesma fórmula da animação atemporal de 1940, com pouquíssimas novidades e modificações que eu acho desnecessárias no roteiro, fazendo com que o remake acabe não tendo a mesma alma e a mesma humanidade que a animação original tem. Então, eu fecho essa resenha com uma nota 7,5 de 10. Eu ainda recomendo que vocês assistam o filme, porque tem muitas coisas positivas para tirar desse filme, mas, em última instância, ele acaba sendo como vários outros remakes têm sido, né? Bem desnecessários pelas animações ainda funcionarem perfeitamente por conta própria. É isso, minha gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima, minha gente. Falou!